Alguns anos atrás, uma frase que gerou bastante controvérsia no Brasil, o ministro de Estado disse o seguinte: gasto público é vida. Bom, a pergunta que eu tenho para você, será que isso é correto? Isso é sempre correto? Por que os governos deveriam restringir os gastos? Mais importante, respeitar o orçamento e a ideologia. Então vamos começar aqui. Para que serve o setor público? O setor público tem uma tarefa fundamental: é adaptar as instituições para que elas possam atender as demandas da população. Isso é uma tarefa por si só gigantesca. Por quê? Porque a população é composta por grupos de diferentes tendências, e esses grupos têm o direito de pressionar o Estado para que o Estado, dentro da lei, satisfaça as suas demandas. Então, note que, embora dizer que o setor público cabe adaptar as instituições para prover as demandas sociais, embora essa frase pareça simples, na verdade, ela é muito mais complexa, porque essas demandas sociais surgem de atores bem heterodoxos, bem distintos, heterogêneos. Então, isso aqui é ideologia? Não. E eu vou tentar mostrar para vocês aqui que o que se aplica a cada um de nós na nossa residência se aplica ao ente público, setor público, governo. Qual é o que eu quero que vocês lembrem? Nós temos um orçamento, e se nós não respeitarmos o orçamento, nós quebramos. Existe uma diferença fundamental entre eu e vocês quebrarmos e o Estado quebrar. Quando o Estado quebra, as consequências são muito grandes. E é aqui que eu vou trazer dois países para mostrar como as instituições são importantes para evitar que o Estado quebre. Uma vez que o Estado quebrou, a dor social é gigante. Eu vou trazer aqui a Grécia para vocês. Esse é o país que mais está sofrendo por um caso simples. O governo grego desrespeitou os orçamentos, não restringiu seus gastos e hoje não tem condições de arcar com as suas contas. Quando isso acontece dentro da sua casa, você sabe o que você tem que fazer, mas sabe qual é a diferença? Fica restrita a sua casa e a sua família. Quando o governo faz isso, ele impacta a população toda. E pior de tudo, quem mais sofre são os que menos têm. Então, isso aqui não é ideologia. Respeitar orçamento é prática que deve ser colocada no ranking das melhores entre os gestores. Para reagir a demandas, a choques inesperados, nós sempre temos uma coisa chamada poupança. O que é poupança? Poupança é quando a gente não gasta tudo que a gente ganha. Aquilo que sobrou chama poupança. Por que isso é importante? Porque a gente não sabe o que nos espera amanhã. O Brasil, por exemplo, nós somos aqui blindados com Deus por um país que tem um clima excepcional, mas vira e mexe, por exemplo, tem o quê? Tem seca. Como que a gente reage à seca? O Estado deveria ter poupança para fazer o quê? Gastos extras que nos permitam ajudar a população por um choque que vem, que é a seca. Quando a gente gasta demais, quando vem a seca, o Estado está quebrado, o que ele pode fazer? Nada. Então note, essa é a discussão que vai ser aqui hoje. A lei de responsabilidade fiscal veio com exatamente esse objetivo. O quê? Fazer com que o Estado esteja preparado para os momentos ruins. E eles vêm. Vêm cedo ou tarde, mas eles vêm. E aí está a importância de conter o ente público. Por que o ente público não se contém? Porque existem grupos de pressão. Todos os grupos de pressão, eles têm o direito, é assim que funciona a democracia, de demandar do Estado. É por isso que a gente faz lei, para evitar que esses grupos de pressão façam o quê? Que o Estado gaste demais. Eu falei para você que eu vou pegar dois exemplos, bem longe daqui, mas para mostrar como que é o simples fato das instituições resguardarem, controlarem o setor público. Isso tem impacto muito grande na nossa vida.
Dois exemplos, Estados Unidos e Grécia. Tudo começa com um choque que vocês não sei se lembram ainda, em 2008 começa com a crise de venda de imóveis nos Estados Unidos. Aquilo se espalhou para o mundo inteiro. Acho que próximo de vocês aqui, Cachoeiro, o pessoal que vende mármore e granito sofreu horrores, porque de repente a maior economia do mundo, que importava mármore e granito da gente muito, parou. Todo mundo, certo? Aquilo vai se alastrando, tá bom? É isso aí. Começa lá fora, ele corta a compra de mármore e granito aqui, a empresa corta a produção, corta emprego, corta pagamento de impostos, e isso vai se propagando na cadeia, certo? É exatamente isso. Então, essa crise começa em 2008. A economia americana, no final de 2009, já estava crescendo. Os gregos nunca mais voltaram a crescer. Eu vou tentar associar o que aconteceu na Grécia, aconteceu com os Estados Unidos, exatamente com o tópico de estudo hoje. Como nós preparamos o Estado para enfrentar choques dessa magnitude, onde nunca alguém estava esperando. E aí que eu estou falando a importância, chama-se poupança. A gente não gasta tudo que tem, a gente guarda um pouquinho, porque a gente sabe que as vacas magras vão vir um dia, e nós temos que estar preparados para elas. Bom, o que vai acontecer aqui? E aqui está a coisa, quando você gasta muito, acima do que você ganha, você está fazendo o quê? Dívida. Na nossa casa, em geral, o indivíduo pega cartão de crédito, conta especial no banco, compra com prazo, isso é dívida. O indivíduo pensa o seguinte: minha renda é 100, eu estou gastando 95, então vou fazer mais um empréstimo para pegar e pago 5. Tudo bonito, tá bonito, só falta combinar com os gringos, ué. Ele tem que combinar com os russos, ué. O setor público, ao contrário de vocês, ele impacta a população em geral, porque ele é muito maior. Tá? Vamos lá, isso aqui só para vocês terem ideia, isso aqui é a dívida pública. Isso aqui está o percentual de uma coisa chamada PIB. PIB é tudo que a gente produz dentro da economia num ano, certo? É como se fosse a renda de vocês num ano. Então note, os americanos começam o choque, eles têm alguma coisa de 65%, 70% de dívida. Isso é quanto que eles deviam. Se eles pegassem 65% de tudo que eles produzem num ano, eles pagavam a dívida deles. O choque veio aqui, ó. Esses são os gringos, lá os americanos. Agora vem a Grécia. Mesma coisa? Não, olha aqui, ó. A Grécia começa aqui, ó. Os americanos deviam 65% do PIB, a Grécia devendo quanto? 110%. Olha o que acontece. Os americanos, no final da crise, estão devendo 100% da renda de um ano. Olha os gregos. A pergunta é: qual capacidade que esse governo tem de enfrentar a adversidade? Nenhuma. Sabe por quê? Você emprestaria para um indivíduo que deve isso tudo? Ninguém, né? Quem aqui emprestaria para um indivíduo desse? Por que a gente não empresta? Porque a gente sabe que ele não consegue pagar. Sabe o que acontece com o governo que está nessa situação? E para. Só que o governo emprega um monte de pessoas, compra um monte de serviço. E assim como quando os gringos lá cortaram a compra de mármore e granito e se espalhou pela região aqui, quando o governo é incapaz de pagar, ele tem que fazer a mesma coisa. Isso propaga-se pela região aqui. É por isso que a gente não pode deixar chegar nessa situação. É por isso que tem a lei de responsabilidade fiscal. É para que isso aí não ocorra. Quando vem um choque, se você já deve 100%, como é que você vai reagir a ele? Você vai dever o quê? 200%? Como é que você reage? Não reage. Não tem nada que você pode fazer mais. Os gregos quebraram. Eles estão quebrados até hoje.
certo? A economia grega, né? Imagina o seguinte, imagina a renda de vocês reduzindo de 2008 para cá 30%. O que aconteceu aí? Ninguém pode chegar nessa situação de ser insolvente. Não consigo pagar minhas contas. O resto, aí começa a discussão de esquerda e de direita. Ah, mas o Estado, se ele parar de gastar, ele vai demitir um monte de gente. É verdade. Mas ele devia ter pensado isso antes, que agora ele não tem condição de pagar a dívida dele mais. Como é que faz agora? E agora, sabe o que é? O cachorro, você já viu o cachorro correndo atrás do rabo? É isso. O governo corta o gasto para que ele consiga pagar. A economia despenca e o que ele arrecada cai. E ele tem que cortar mais. E o cachorro vai correndo atrás do rabo. Ninguém quer chegar nessa situação. É uma situação de dor social. Nós vemos a pobreza aumentando, as pessoas passando fome. Aos olhos da população, parece que o gestor público é insensível às demandas sociais. Não é, não. É isso aí, a história dele foi insensível. Nem sempre é o gestor que está pagando, e nós vamos voltar a isso aqui. É a história do povo grego de irresponsabilidade que gerou a dor que eles estão sofrendo hoje. Alguém lá atrás fez uma orgia fiscal. Alguém fez. Uma geração atual está pagando por ela. Essa é a outra preocupação do setor público. Note, o setor público vive para sempre, mas quem paga a conta não é necessariamente aquele que fez a bagunça. Aí a importância da lei de responsabilidade fiscal. Certo? Nós vimos aí, a dívida aumentou nos dois. Como é que os americanos voltam a crescer em 2009? Aí vem a teoria da conspiração. É porque os americanos mandam no mundo, né? Não. É porque os americanos têm instituições que controlam o setor público. Todos vocês aqui. Gastar é bom demais, fala que não é. Não precisa ser só prefeito, não. Nós mesmos adoramos fazer gasto. Agora imagina o setor público. O prefeito ama isso. Chega um grupo, eu estou precisando disso, vamos fazer isso. Chega outro grupo, estou precisando disso. Ah, que beleza, vamos fazer isso. Ah, mais não tem problema, vamos gastar mais um pouquinho. É ótimo para o prefeito fazer isso. E vocês têm que entender isso. É claro que é. O problema é, e quem vai pagar a conta? Aqui, ó. A Grécia, de 2008 até hoje, o ano passado, ela teve um crescimento de 0,7%. Tudo bem que é em cima da economia brasileira. Mas vem cá, nós estamos crescendo desde 2002. Esses caras aí estão em recessão desde 2008. Eu já disse para vocês, olha o tamanho da dívida grega. Quem quer emprestar para a Grécia hoje? Credibilidade grega. Da onde que vem essa credibilidade? A credibilidade vem de um fato simples. Eu vou dar credibilidade ao país onde eu sei que as instituições controlam o gasto público. É o seguinte, o prefeito quer gastar, o governador quer gastar, o presidente quer gastar. A lei diz que ele não pode. Esse é o país que eu tenho credibilidade. Esse país tem nome, chama Estados Unidos. Esse país tem uma negação dele, tem nome, chama-se Grécia. Nos Estados Unidos, o prefeito, o governador, o presidente não pode gastar. A dívida pública tem um teto. Tem estados americanos que é proibido ter dívida. O setor público. Isso é um país que está preocupado o quê? Eu vou fazer minha festa, eu pago por ela. Eu não vou deixar a conta para o próximo prefeito, para a próxima geração. Essa vai ser uma diferença fundamental entre nós, pessoa física, e o Estado. O Estado não necessariamente, o prefeito que fez o gasto vai ser aquele que vai pagar a conta. É por isso que a gente precisa, novamente, de restringir o setor público. Os gregos hoje estão numa situação impressionante. Eles votaram num plebiscito que eles não querem pagar a dívida. Tá bom, mas ninguém vai te emprestar mais. E como é que você paga as suas contas? Você sabe qual era o déficit público grego na época de 2008? 13% do PIB.
Imagina o seguinte, você gasta por ano 13% acima da sua renda. Faz isso em 20 anos, você vai ver como é que você vai estar. Esses são os gregos. Aí as pessoas chegaram para ele e falaram, não vamos te emprestar dinheiro, mas não. Sabe o que eles estão falando? Eu não vou pagar a conta, não tem problema nenhum. Gasta 113% de novo da sua renda. Quem vai pagar a conta? Ninguém. Eles vão entrar em recessão como estão. O sistema entrou em colapso. E quando o sistema entra em colapso, deixa eu voltar para a minha metáfora. É o cachorro correndo atrás do rabo. Certo? Nós estamos vivendo uma situação similar agora. O ministro manda cortar gasto, a economia cai, cai a receita tributária, o déficit aumenta. E ele manda cortar de novo. Nossa situação não é nem próxima aos gregos, mas mostra uma coisa, que irresponsabilidade tem um preço. O pior de tudo, deixa eu lembrar para vocês aqui, a despeito da lenda de que quem manda cortar gasto público é indivíduo que não gosta de pobre, é o contrário. São nós que estamos preocupados com os pobres, porque esses vão sofrer e muito. Sabe por quê? Porque na hora de cortar, vai programa social junto, vai investimento, e quem sofre está ali. E aí de novo volta o problema do Estado. Os grupos mais fortes pressionam o prefeito, pressionam o governador, pressionam o presidente para que os cortes não ocorram na área deles. Ah, isso é corrupção. Não é não. Isso é o exercício da democracia. Todos nós, grupos de interesse, temos o direito de pressionar o Estado a nos dar benefícios. De novo, por que nós precisamos da lei de responsabilidade fiscal? Para controlar esses grupos. De novo, é para isso que nós precisamos. Isso não é inocência. Inocência é achar que o Estado vai agir sem grupo de pressão. Vocês aqui, muitos prefeitos, você sabe o dia a dia como é que é. É gente batendo na sua porta, é gasto. Ninguém vai lá para te dar receita, todo mundo vai lá para te dar o quê? Gasto. E se nós não tivermos a lei de responsabilidade fiscal que te controle, que te dê uma opção, eu não posso te atender, você não tem jeito. Ah. Bom, aí vamos começar. Por que países podem ter isso? Por que os americanos têm 100% de dívida e ninguém está falando que eles vão dar calote? Os japoneses, só para vocês terem uma ideia, a dívida pública japonesa é 220% do PIB. Você fala, mas então os gregos não tem problema. É o contrário. É a postura, são as instituições do país que vão demonstrar até onde você pode tomar dívida. Essa é a fundamental. Aí a importância de ter instituições que dizem, esse país não é irresponsável. Como que eu defino a capacidade de pagamento de um país? Simples. O governo consegue, ele tem leis que permitem a ele fazer ajuste e pagar a dívida. Os americanos têm. Os alemães tiveram. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Os alemães, na choque de 2008, cortaram 10% no salário de todos os funcionários públicos, inclusive os aposentados. Vocês vão falar, peraí, aqui no Brasil não pode. Não pode. Uma fragilidade nossa, sabe por quê? Note, o que vai acontecer com o setor privado agora? Ele vai demitir as pessoas e vai contratar novas com salário mais baixo. Sabe por que ele tem que demitir as pessoas? Porque a lei brasileira não permite a ele fazer um ajuste. Falei, gente, a receita caiu, a empresa vai quebrar, nós temos que cortar. Nos Estados Unidos, você chama os funcionários, o sindicato faz um acordo e diz, vamos cortar 10% do salário, porque senão a empresa quebra. Vocês querem? O cara diz, não. Então tá bom, então eu vou demitir. Ou o cara diz, não, vamos fazer. Faz. Ano a ano você faz o quê? Refaz a conta. Aqui nós podemos fazer isso? Não. Então o setor privado faz o quê? Demite para reduzir salário. E o setor público? Não acontece nada. A nossa lei não permite o Estado fazer nada. É isso aqui, ó. Credibilidade, capacidade de pagamento, nós não temos. Os americanos têm. Nos Estados Unidos não existe lei para isso. Gente, se o Estado vai quebrar, se ele não consegue pagar, eu não posso chamar as pessoas e fazer uma negociação com o sindicato. Eu entendo que a negociação individual pode haver coerção, mas se eu somos um sindicato, são as instituições para conversar e digo, nós temos que ajustar, a lei brasileira proíbe. Todo o ajuste vai ser feito em cima do setor privado. Certo? O mesmo setor que paga impostos para que o Estado possa fazer benefício para a população. Isso é uma injustiça.
É isso aqui, ó, credibilidade. Os gregos não fazem, os alemães fizeram. Note, o país rico aí não é a Grécia, é a Alemanha. Os americanos fazem, nós não fazemos. Note, o país rico é os Estados Unidos, não somos nós. É isso aqui, ó, capacidade de pagamento. É muito subjetivo, mas está associado com as instituições do país. Então, o setor público brasileiro já tem uma outra restrição, é a incapacidade de se ajustar. Se você gasta, nós vamos chegar aqui, 50% da sua receita é gasto com funcionário público, 50% do seu gasto está fixado por lei. Você não consegue fazer mais nada com ele. Ah? Bom, como eu disse, mensura como? É as instituições, gente. Certo? É a credibilidade que as nossas instituições têm. Ah? É o tamanho da nossa riqueza. Nós temos problemas em todos esses 3 níveis. Nós não somos um país rico, nossas instituições não são estáveis, nossa democracia é extremamente recente, tá? E nossas instituições não têm credibilidade. A maioria das vezes, vou dar um exemplo, a maioria das vezes que o judiciário toma uma decisão, as pessoas questionam, duvido, sei não, hein? Nós não temos credibilidade. Nós, quer dizer, nós brasileiros temos instituições que não são críveis. Isso é independente de partido, independente de nível de governo, nossas instituições não têm credibilidade. Tá? Isso é um problema para nós. Tá? Nós não temos condições de ter dívida de nível americano. Tá? Nós não temos, nós estamos com 60% de dívida, nosso país está tremendo. Por quê? Por causa de tudo isso aqui. Nós não temos capacidade de pagamento. Nosso Estado não tem capacidade de se ajustar. Nós criamos leis pensando em alguns grupos e nós estamos destruindo outros grupos. Vou te dar mais um exemplo. Funcionário público aposenta nesse país até o ano passado, até 2013, com salário integral. O setor privado não. Você não consegue ajustar isso. A aposentadoria do setor público está vinculada à ativa. Toda vez que você dá um aumento para o funcionário ativo, o inativo aumenta. O setor privado não. Isso corrói a capacidade do Estado de fazer gasto. Deixa eu dar um número para vocês aqui. O Brasil gasta em torno de 11% do PIB com aposentado. Sabe quantos por cento de aposentado nós temos, por cento de idosos na população? 6%. Sabe qual é um país que gasta 11%, 12% do PIB? Alemanha. Sabe qual é a porcentagem de velho na população? 26%. Isso dá uma demonstração de como os grupos de interesse aqui dentro, eles pressionam o Estado. Os funcionários públicos estão incorretos em demandar isso? Não. Eles fizeram pressão e conseguiram. Só que isso afeta aqui, ó, capacidade do país. É por isso que nós não temos credibilidade. Nós olhamos o orçamento da União, dos municípios, dos estados, nós sabemos a rigidez que ele tem. Isso é rigidez. Ora, se eu não posso demitir, se eu não posso cortar salário, e se os salários do ativo e inativo estão lá, significa o quê? Ora, que minha receita, que minha despesa vai só subir, ué. Aí, de novo, entrou a lei de responsabilidade fiscal, para impedir que os prefeitos, que os governadores, que a União gaste demais com o setor com folha de pagamento, porque ela é extremamente rígida. Bom, vamos lá. Por que dívida, né, pode gerar, reduzir crescimento? Por causa do risco. Note, eu sou empresário e eu estou endividado, eu quero investir mais. O cara diz, não. O cara, não, mas o projeto é bom. O projeto é bom, mas você não é, ué. Você está podre. É assim que acontece. E para o Estado vale. O Estado tem nas mãos o quê? Olha só a quantidade de responsabilidade. Saúde, educação, infraestrutura, saneamento básico, que não gera voto. Esse é um outro problema que nós temos. Saneamento não gera voto no país. Pelo contrário, o prefeito perde voto, sabe por quê? Quando o cara é obrigado a pagar pelo sistema de saneamento básico, ele fica bravo com o prefeito. Ele prefere jogar no rio. Vamos olhar aqui agora a diferença entre agentes privados e agentes públicos, certo? Para ver a questão da dívida. Note, eu estou falando muito em dívida, o cara falou, pô, mas esse cara está falando de lei de gasto. Gasto em excesso gera o quê? Dívida. O gasto em excesso por ano gera um estoque de gasto em excesso
que tem o nome de dívida. E é isso que nós queremos ver aqui. Para que serve dívida? Dívida serve para nós termos alguma demanda urgente, algum choque. E nós fazemos o quê? Nós não temos receita suficiente para satisfazer aquilo naquele momento, nós nos endividamos. Por exemplo, comprar um bem durável, carro. Em geral, um carro vai levar quase toda a renda do indivíduo um ano, se ele pagar aquilo à vista. O que ele faz? Ele faz uma dívida. E ele paga essa dívida ao longo do tempo, quando ele tem renda para fazer isso. É ótimo para nós consumidores, firmas, nos endividarmos. Nós podemos alongar no tempo um gasto. É para isso que serve o setor financeiro. Ele te empresta, te cobra uns juros, para que você possa fazer gastos que estão concentrados no tempo. Essa é a função do setor público. Ele pega a poupança de alguém. O que é poupança? Por que isso? É você a não gastar, bota seu dinheiro no banco, o banco pega aquele dinheiro e empresta para outros. Então, por exemplo, muitas pessoas falam que o Estado devia dar calote na dívida pública. Sabe quem que vai tomar calote? Todos nós aqui que temos poupança. As pessoas não sabem disso. Quando o Estado diz o seguinte, eu não vou pagar, significa que o nosso dinheirinho no banco desapareceu. É nós poupando para financiar outros grupos. É normal, é isso que funciona no mercado. Só que o governo, ele tem um problema sério. Bom, o consumidor, quando ele gasta e faz uma dívida, ele quem vai pagar. A empresa também. E o Estado? Bom, aí nós vamos ter que entender o que é o Estado. Tá? Primeiro, o consumidor faz, ele paga. O consumidor compra um carro, ele paga o carro com a renda dele. Não é verdade que o partido ou o governo que faz a dívida é aquele que vai pagar por ela? E aí agora eu volto para vocês. Você imaginou que beleza seria? Eu faço um abacaxi desse tamanho e deixo para o próximo descascar? Esse é o problema com o Estado. Aí vem a lei de responsabilidade fiscal. Nos últimos 6 meses de mandato, o prefeito não pode contrair gasto, não pode contratar, não pode aumentar salário. Por quê? Porque isso seria o maior abacaxi do mundo. Você faz o abacaxi e deixa para o próximo descascar. Essa é a diferença fundamental. Você não vê gente querendo gerar lei aí, proibindo o cara de pegar emprestado, mas você vê com o Estado, por causa disso aqui, ó. Por que isso aqui vem? É por causa disso aqui, ó. Quem é beneficiado não é necessariamente quem vai pagar a conta. Certo? Essa é a nossa diferença. É por isso que o setor privado funciona de um jeito e o setor público nós temos que botar amarras nele. O setor público está sujeito a grupos de pressão. Isso é uma coisa que vocês têm que ficar na cabeça. Ele está sujeito a grupos de pressão. E os grupos de pressão têm interesses próprios. Eles têm interesses que querem ser satisfeitos e eles não têm interesse em saber quem vai pagar a conta. Se eles puderem impor um gasto que beneficie o grupo e a conta vai ser paga por terceiros, esse é o mundo perfeito. Esse é o Estado. Ah, mas é só aqui que acontece isso? Não, é o mundo inteiro. Esse é o mundo inteiro. A diferença é que os americanos sabem disso e fazem leis para proibir. Nós não. Nós fazemos leis para aumentar isso. As nossas leis permitem grupos de pressão fazer gasto e deixar para terceiro. O que acontece com a previdência do setor público é um disparate. Nós estamos, vocês que têm filhos aqui de 4, 5 anos, pode ensinar para ele. Ele não vai se aposentar não, porque ele tem que pagar a aposentadoria de vocês. Deixa eu te falar uma coisa para vocês. Isso tem um nome, se vocês me permitirem, chama sacanagem. É uma geração julgando um gasto para a próxima geração. Alguns presidentes têm dito que isso não vai tirar direito do trabalhador vivo, do que nasceu, que está aqui hoje. Agora, o trabalhador que não nasceu ainda, o filho de vocês, ela está tirando. Ela está tirando o direito desse cara se aposentar, porque esse cara vai ter que trabalhar até os 70 para pagar. Enquanto você se aposenta aos 50, com salário integral, associado à ativa, o seu filho não vai ter esse direito. Sabe por quê? Porque o Estado vai estar quebrado. Isso não é direito do trabalhador, não. Isso é irresponsabilidade.
irresponsabilidade com a geração que não tem condições de votar ainda. O filho de vocês. O filho de vocês estão endividados. É isso aqui, ó. Quem gasta não é o mesmo de quem paga. O beneficiado não é o mesmo para pagar a conta. Vocês vão estar lá conversando com todo poderoso, e o filho de vocês vão estar aqui trabalhando para pagar a dívida que vocês deixaram para ele. Vou fazer uma conta para vocês bem trivial aqui, gente. Quantos por cento é descontado o salário de vocês para a Previdência? 10, 11%. Vou fazer uma conta simples. A cada ano, vocês pagam um salário. 10% por mês, vocês pagam um salário. Durante 30 anos, vocês pagaram 30 salários. Como que vocês podem aposentar e receber 30 anos de aposentadoria integral? Deixa eu te falar uma coisa, Deus tem que vir aqui na terra e fazer a multiplicação dos pães de novo, porque esse pão não existe não. E eu de novo, eu estou falando para vocês são funcionários públicos, a maioria, muitos de vocês aqui dentro, eu estou chamando a atenção porque aqui nós estamos discutindo responsabilidade de cidadão. Eu não tenho filhos, eu tenho dó do filho de vocês, que alguém vai pagar, não vai ser eu, porque eu vou estar junto com vocês conversando com o Todo-Poderoso, mas o filho de vocês vai estar aqui pagando essa conta. Vocês podem ficar bravos comigo, podem querer me xingar, mas eu quero só uma coisa, pensem nesses números que eu passei para vocês, não precisa de confiar em mim não, pensem no que vocês estão fazendo, o que eu estou falando, um ano, um salário, como que um salário pode virar um ano de salário? 30 anos são 30 salários, 30 salários, vamos fazer a conta melhor, dá 3 anos, vocês trabalham 30 anos e tem 3 anos de salário que vocês depositaram na conta, e vocês desses 3 anos, vocês querem tirar 30, sabe por quê? Quando você aposenta com 50 anos, você vai morrer aos 80, isso aí é a quantidade de anos que o Estado vai te pagar. Próxima vez que alguém falar em direito, tome muito cuidado com essa palavra, tá? Isso está impondo a uma geração que não está aqui, um custo que vocês estão brincando e falando que é direito. Isso é irresponsabilidade como nós cidadãos brasileiros. O trabalhador gera e o Estado está comendo, e quem está pagando a conta é o trabalhador. O que eu estou dizendo para você é exatamente isso, só que eu estou dizendo para você que é o seguinte, essa mitologia do trabalhador como um grupo organizado e único é falsa aqui dentro. Eu estou mostrando exatamente isso. Eu tenho um setor privado, onde o cara trabalha muito, gera lucro, e tem um setor público. E o tratamento que é dado a um e a outro são completamente distintos. E o trabalhador do setor privado aposenta e está ganhando salário mínimo. E aí a minha briga com você, o setor privado está pagando a conta sozinho. Essa é a minha reclamação. O setor público não está pagando a conta. Agora vamos chamar a atenção para o outro lado que você falou, lucro. Ok? Lucro tem que ser taxado, tranquilamente. Nós temos impostos aí para fazer isso. Agora, deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Uma empresa é composta de vários segmentos. O indivíduo poupou, tem dinheiro, ele vai fazer um investimento. O que significa investimento? Investimento significa o que vocês fazem. Eu vou no banco, boto meu dinheiro lá, passa um tempo, ele me dá um juros. Juros é o lucro do capital financeiro. Você, quando pega seu capital e coloca numa empresa privada, o que você está fazendo? Você está abrindo mão de consumir agora. Para que você está fazendo isso? Para produzir, porque no futuro você vai consumir mais, porque além do seu capital, você tem o quê? Lucro. Note, se eu tomar o lucro de todo mundo, o que vai acontecer? Não tem empresa. Quando não tem empresa, não tem trabalho. Quando não tem trabalho, não tem imposto. Essa é a nossa sociedade. Ela não tem jeito de funcionar de outra forma. E eu vou falar mais uma ainda. Vamos criar empresa estatal. Porque empresa estatal não precisa de lucro. Falso. O Estado botou dinheiro lá, sabe para quê? É para que ele dê lucro, para que as próximas gerações possam ganhar mais. Agora eu vou te falar por que as empresas estatais, pelo mesmo no grupo aqui, ó, aquele nome ali, elas não funcionam. Sabe por quê? Vocês aqui são experientes, gente. Você põe uma empresa na mão de um político, o que ele quer fazer com ela? Gerar voto. Ele não gera emprego, não. Empresa na mão de político gera voto, sabe por quê? Por causa daqueles caras ali, ó. Pode ser o prefeito mais bem informado, mais bem intencionado, não adianta.
político quer voto, e ele pega uma empresa estatal, infelizmente, ele tem que satisfazer os grupos de pressão. Deixa eu te dar uns números aqui fantásticos. A nossa Vale, que foi tão criticada a privatização, o que a Vale paga por ano de royalty hoje é maior do que ela pagou todos os anos, na época que ela era estatal, como juros e dividendos para a União. Um ano. A Vale hoje, a Vale quando foi estatizada, ela produzia 50 mil toneladas, milhões de toneladas de minério de ferro. Ela produz 250. A Vale hoje emprega 8 vezes mais pessoas que a Vale estatal. Todo mundo tem uma maquininha maravilhosa dessa aqui. Cadê a minha? Ó, sumiu. Cadê a minha? Ó, tá aqui. Essa maquininha maravilhosa aqui, ó. Sabe o que significa isso aqui? Isso aqui é um setor que foi privatizado, tá? Bom, tem um monte de gente novinha aqui, mas nós lembramos o período que não tinha isso. Por quê? Isso aqui, gente, que vocês aí, os mais novinhos estão rindo aí, isso aqui, gente, nós pagávamos $3.000 para ter um. Telefone nesse país virou propriedade privada. Sabe que você declarava no imposto de renda. Sabe por quê? É porque quando o Estado controlava isso aqui, sabe o que ele fazia com isso aqui? Nada. Ele gerava emprego. Para quem? Para a população? Não. Para os grupos de pressão que estão e têm o direito de usar o Estado. Deixa eu repetir para vocês aqui. Não adianta você chegar para mim e dizer o seguinte: eu vou criar uma empresa estatal, mas não tem grupo de pressão em cima dela. Você vive no mundo do conto da carochinha. E eu espero que, como políticos, vocês são responsáveis, você sabe como funciona o sistema. Você põe uma empresa estatal na mão do Estado, num político, os grupos de pressão pulam em cima. Não é porque o cara é mau caráter, não é por causa de corrupção, nada disso, gente. É parte do funcionamento do sistema. Então, tudo o que você falou aqui eu concordo plenamente, tá? Mas nós não podemos olhar o mundo com ingenuidade. O capital é a poupança nossa, ele gera emprego, ele gera imposto, e se nós não remunerarmos, eu vou perguntar para vocês aqui, você deixaria o seu dinheiro no banco, investido, se o banco falasse para você que ele vai te dar 0 de juros? Juros é um nome que se dá, é um outro nome para a remuneração do capital. Lucro é o número que nós estamos dando aqui. O nosso sistema funciona assim, gente. Eu pego minha poupança, eu invisto. Para quê? Porque eu estou abrindo mão do consumo hoje, para que no futuro eu possa consumir mais. É a remuneração de eu ter tomado risco. Eu ponho a empresa na mão do Estado, ela vai funcionar? Não vai, gente. Eu não quero chamar o nome de atenção, eu não quero, porque eu não quero... Olha o que aconteceu com a Petrobras, gente. Não adianta falar mal de partido A, B ou C, eu não quero. Todo partido que passou ali usou a Petrobras da mesma forma. Eu quero deixar isso bem claro, eu não tenho dúvida sobre isso. Por quê? Porque é uma empresa estatal. Empresa estatal serve para isso. Os grupos de pressão vão tomá-la. Não, pelo contrário. Olha como é que eu comecei aqui. Eu acho isso interessante. O setor público tem uma tarefa que vocês não estão dando conta. É adaptar as instituições para demandas sociais. Já é uma tarefa muito além do que nós temos. Eu não estou mandando você privatizar o setor público, não. Eu estou mandando você usar o setor público porque ele foi criado. E quando você começa a mandar ele produzir aço, celular, sabe o que acontece? Ele não faz nenhuma nem outra. Não é corrupção demandar do Estado gastos. Isso faz parte da democracia. Os grupos de pressão têm o direito, como cidadão, de exercer, demandas, de fazer demandas ao Estado. Isso tem que ser dado. Isso não é, deixa eu repetir, isso não é corrupção. Isso faz parte do funcionamento da democracia. Tá? Nós vamos defender os nossos grupos de interesse, os nossos interesses próprios. Essa é a lógica do Estado, gente. É por isso que nós precisamos de órgãos, precisamos de leis
instituições que controlem esses grupos, ou que façam esses grupos de pressão atuarem de forma explícita, para que o orçamento possa ser feito atendendo às demandas, mas tudo dentro da lei, tudo em cima da mesa. Certo? Isso aí é democracia, gente. Tá? Tem uma frase, não vou falar não, porque está gravando. Tem uma frase sobre democracia. A democracia é uma grande porcaria, mas é a melhor porcaria que nós temos. Tá certo? Eu fiz uma pequena alteração aqui, né? Adaptada. Tá? Então é isso. E o bom de vocês aqui, que como vocês estão no setor público, vocês entendem isso plenamente. Vocês vivem isso diariamente. Uma lei na Câmara, você vê os grupos atuando. Vou te dar um exemplo. Vitória aprovou, há 3 dias atrás, proibindo, e eu não estou defendendo nem a lei, nem contra a lei, só deixando bem claro, proibindo uma coisa chamada Uber. Você sabe o que é Uber? É um aplicativo que gerou um negócio, você podia pegar carona com os outros, você paga os outros. Eles foram lá e geraram uma lei. Você pode xingar à vontade, mas foi uma lei aprovada dentro da Câmara. Um grupo de pressão que ia perder dinheiro com aquilo, foi o quê? Foi lá e falou, não vai passar. Você pode xingar, você pode achar injusto, mas foi a democracia funcionando. Não gostei? Monta um grupo, vai lá e tira a lei, dentro da Câmara. É o seu direito. Tá certo? É o seu direito. Tá bom? É assim que funciona. O que nós temos que fazer é criar os mecanismos explícitos para que isso seja feito. Não é por debaixo do pano. Certo? É assim que funciona as eleições. Você pergunta para as pessoas. Por que tem debate? Você quer saber qual grupo de pressão, qual o grupo de interesse esse cara está defendendo. E é assim, gente. É ingenuidade achar que o prefeito é um indivíduo do bem ou ele é do mal. Não, ele é um indivíduo que está ali e ele está sofrendo as pressões diárias da democracia. É isso aí. A democracia tem que fazer o quê? Ela tem que criar os mecanismos para que essa disputa seja em cima da mesa. É isso que dá credibilidade a um país. Não é fingir que não tem grupo de interesse, não. É organizar para que os grupos de interesse disputem de forma explícita o bolo que está em cima da mesa. Essa é a democracia, gente. Tá? Não tem nós contra eles, ricos contra pobres. Não existe isso, gente. É muito simplificação. Dentro dos ricos tem um monte de gente um querendo dar facada no outro. Entre os trabalhadores também. Certo? Essa brincadeira que eu estou fazendo aí, que gerou tantos protestos aí do setor público, vocês fizeram uma pressão em cima do Estado e ganharam. Bom para vocês. Eu não sou do Estado, eu tenho que fazer pressão contrária. Eu estou chamando atenção, tentando ganhar vocês como? Falando, olha, eu não vou pagar isso não, eu já estou, como eu já disse, vindo no carro, eu estou cantando para subir já, ué. Eu já estou lá negociando com o Todo-Poderoso, meu lugarzinho lá, ué. Quem vai pagar? Vocês mais novos. Vocês mais novos, vocês todos vão pagar. E aí eu estou dizendo, olha, organize-se e vá brigar. Tá? Só isso. De novo, é justo, não é justo? É uma outra coisa. É legal? É legal. É constitucional? É constitucional. Não foi feito nada ilegal, não. Mas aí é que está a democracia. Nós temos que ajustar as demandas, sabe por quê? O grande problema no Brasil é o seguinte, nós estamos ficando velhos. Nós, não é só eu, né? Não vou falar mais ninguém não, para não gerar briga, né? Nós estamos ficando velhos, o Brasil está envelhecendo. Isso significa que a população que está entrando no mercado de trabalho é menor do que a que está saindo. Então, a menor, ela não consegue pagar a aposentadoria desses caras. Esse é o problema nosso. Tá bom? Ó, vou só brigar mais aqui. Não joga a cadeira em mim, não. Só, por exemplo, uma coisa que ninguém está entendendo. Nós estamos falando em botar cada vez mais dinheiro na educação pública, na educação. Nós estamos com excesso de recursos na educação. Sabe por quê? Porque nossa população está envelhecendo. Infelizmente, sabe onde é que a gente tem que botar de recurso agora? É geriatria.
Hospital, cara. Nós temos escola demais. Se você projetar o número de alunos daqui a 10 anos, você vai ver que vai sobrar escola. O que nós precisamos é de qualidade nas escolas. Vou te dar um número que estupefou todo mundo. Isso não está entrando no mercado há muito tempo. Os americanos gastam menos do que a gente na escola primária e fundamental. Agora eu sei que mudou o nome, mas eu não sei o nome. Eles gastam menos que a gente. Eles gastam 5,2% do PIB, nós gastamos 5,9%. Só para te dar uma noção, que o que nós estamos brigando não é mais vaga em escola, não. Sabe o que nós estamos brigando? Mais qualidade na escola. Mas os grupos de pressão continuam atuando. Sabe por quê? Construir escola é bom para caramba. Desculpe, os prefeitos não fiquem bravos. Mas, pô, gera aí uma festinha ali, como é que chama? Uma inauguração. Tá certo? Faz parte. Mas não é isso que nós estamos precisando mais. E os números são claros. Demografia está mostrando para a gente, nós estamos velhos. 10 anos atrás, 20 anos atrás, nós tínhamos 2, 3% de pessoas com mais de 65 anos. Nós já estamos em 7 a 8%. E esse número deve chegar a 20, 25% do PIB, da população viva, da população brasileira, né? Os grupos de pressão continuam atuando. De novo, onde que nós vamos controlar isso? É ilegal o que eles estão fazendo? Mas não. É parte da democracia. Vamos lá. O problema todo é que, como o grupo de interesse estão ali, a pergunta que você faz é: o Estado está gastando, ele deveria estar gastando, ou ele está só privilegiando um grupo específico? Isso beneficia o setor? Isso é um bem público, ou é benefícios que o Estado está dando para um pequeno grupo? Porque o objetivo do Estado, voltando aqui, é o quê? Prover bem público para a população, para a maior parte da população. Nem sempre isso ocorre. Nem sempre. Por quê? Porque nem sempre as decisões são tomadas baseadas no quê? Na população. Vou voltar aqui. Uber. Isso é beneficiando a população de Vitória? Ou está beneficiando os donos, as pessoas que operam com táxi em Vitória? Boa pergunta. De novo, não estou criticando esse grupo, não. Ele fez o que ele tem direito de fazer. Pressionou o Estado para ser protegido. Endividar. O que nós estamos fazendo? Se o Estado está se endividando para me dar recursos, para que eu vou parar? Nós chegamos onde nós queremos. É a lei de responsabilidade fiscal. Essa lei, ela foi mandada ao Congresso em 99, logo depois da crise. A maioria de vocês aí, ou muitos de vocês, estavam brincando de boneca aí, não estão nem de carrinho, não vão lembrar. Isso aí, teve a crise de 99 do senhor Fernando Henrique Cardoso. Ele, por desrespeitar exatamente a poupança, ter déficits elevados, o país entrou em crise. Certo? Nós não conseguimos pagar nossas contas. No meio da crise, para sinalizar o mercado, finalmente, Fernando Henrique mandou essa medida para o Congresso. Ela foi votada no final de 99 e foi promulgada em maio de 2000. Essa lei vem para fazer o quê? Controlar o Estado. Controlar as pressões sobre o gasto do Estado. Note, deixa eu repetir para vocês. Se o Estado não consegue pagar, ele afeta toda a nossa vida. Ele corta, e os cortes do Estado, ele afeta a sociedade como um todo. Isso não é igual ao setor privado. O setor privado é ele com ele próprio, nós aqui. É claro que não é, por exemplo, se uma Vale começar a cortar, ela tem um impacto tão grande quanto o Estado. O que a lei da responsabilidade fez? Controlar gastos. Ela obrigou o Estado a fazer metas, orçamento, LDO. Ele obrigou o Estado, o Estado que eu quero dizer aí é o Executivo, tá? É o orçamento, setor público, tá? Obviamente, inclui aí o município, né? Os municípios têm que fazer um orçamento, manter o orçamento
em cheque. O que significa isso? Checar o orçamento com o que foi cumprido. Note, eu falar que eu vou arrecadar 100, significa que eu vou arrecadar 100? Pode ser que não, como está acontecendo esse ano. O que o Estado tem que fazer? Refazer as metas. 2 em 2 meses. Isso é a lei de responsabilidade fiscal. Ele tem que estabelecer as metas e, ao não ser cumpridas, ele tem que tomar medidas. As metas fixadas anualmente têm que ser verificadas periodicamente. 2 em 2 meses, 4 em 4 meses. E se você não cumpre, você tem que tomar medidas. Se você não faz isso, você está incluindo, está cumprindo, está fazendo um crime, porque você está violando a lei de responsabilidade fiscal. Punição, eu não vou entrar em punições aqui, não quero assustar ninguém, ela vai de multas, inegibilidade, a teoricamente prisão. Certo? Bom? A lei de responsabilidade fiscal estabeleceu o teto. Eu vou discutir aqui. A ideia é boa, a implementação foi ruim. Vamos lá. Gasto com pessoal. Está aí. Governo federal, até 40% da receita. Estadual, 49%, município, 54%. Legislativo. Note, nós botamos a marra no legislativo também. E no judiciário. Note a importância disso. O senhor Lewandowski, desculpe citar o nome, alguns dias atrás, o país em plena crise, mandou um projeto para reajustar os salários dos funcionários públicos do judiciário, que esse ajuste chegando a 78%. Isso é ilegal? Não. Você pode discutir que é imoral, mas não adianta a gente discutir isso aqui. O ponto fundamental é o quê? É um grupo dentro do Estado tentando extrair recursos. Isso é ilegal? Não. É aí que entra a necessidade das instituições. Você lembra quando eu falei lá? Credibilidade das instituições. É capacidade de parar aquilo. Por que não pode dar? Você é malvado, você é isso, aquilo. De vez em quando me chamam de neoliberal, e eu vou voltar para vocês. Eu não sou neoliberal, eu sou atleticano. Vou mostrar meu cartão do Galo aqui na veia. Isso, gente, é a forma de fazer eficiente. O país está de joelhos, todo mundo tem que dar a sua contribuição. Enquanto o setor privado vai perder receita, vai perder salário, pais de família vão perder o emprego. O senhor Lewandowski me pede um aumento de 78%. Isso é ilegal? Não. De novo, eu estou falando para vocês. Como é que é o seu nome? Fábio. Fábio, note quão difícil é você controlar o Estado. Note a importância do setor público, das instituições. Como que alguém, quando o país está de joelho, pede um aumento de 78%, gente? E o cara que ganha salário mínimo, gente? Aí eu vou voltar aqui. Não vamos ser ingênuos. Os trabalhadores, qual o trabalhador? Esse que vai ganhar 78% ou o cara que está sendo demitido para ganhar salário mínimo? Eles são iguais? São não, são não. Certo? Vão ser 2 grupos pagando de forma distintas. Sabe por quê? E aí eu vou falar para vocês onde que a lei de responsabilidade fiscal errou. Isso aí está percentual do quê? Da receita. Sabe o que o Estado faz? Taxa as pessoas. Deixa eu falar uma coisa. Outro dia eu conversando com o senhor. Bom, você já deve ter notado, eu gosto muito de pinga, né? Então tem uns botecos lá em Vitória, que eu percorrendo ali para checar a qualidade do produto. Eu sou mineiro, então tem que... Eu conversando com o senhor, e ele tinha... Bom, não vou contar não, porque vocês não identificam. Esse moço, ele estava desempregado. Aí ele falou, não, mas ele falou para mim,
Não, mas o governo tem que botar mais imposto para pagar esses aumentos, moço. Eu falei, mas o senhor entende que o senhor vai pagar isso? Ele disse, eu não pago imposto, não. Eu falei, é mesmo, é? Falei com o moço, bota 2 pingas aqui. 2 pingas, tomamos, eu vou pagar essa aqui. O senhor não vai pagar imposto, não, mas eu paguei. Ele não sabe que tem ICMS, cara. Eu fui explicar isso para ele foi caindo da cadeira. Ele falou, você está mentindo para mim, tá não? Sou empresário, logo não presta. Logo, o senhor está mentindo. E eu fui explicando para o cara. Eu tive de chamar o dono do boteco para explicar para ele, que ele não queria acreditar em mim, ué. O Estado manipula isso, sabe o que ele faz? Aumenta a receita. Só que quem paga isso é o seu João lá do boteco, tomando uma pinga, é comprando arroz, comprando feijão, comprando leite. Tem imposto em tudo isso, gente. Para dar 78% de aumento para o seu Lewandowski. Gente, isso é o Estado, essa é a democracia. Não é possível, o grupo quer, ué. É para pedir. Esse é o lei, esse é o erro. Nós devíamos ter limitado o gasto como percentual do PIB. Certo? Não é como percentual da receita, não, porque você pode taxar mais as pessoas e destruir as empresas que estão gerando emprego. Gente, esse animalzinho aqui, ó, para cada um que vocês estão pagando e levando para casa, você acabou de pagar 50% disso aqui é imposto. O carro que vocês têm é a mesma coisa. Nós estamos fazendo isso, para isso aí, ó. O erro foi aonde? Muito simples. Eu bati na receita, aumenta a receita. Ué. E eles falam que eu sou do mal. Isso aí, ó, são outros limites impostos para a lei de responsabilidade fiscal, tá? Endividamento. Opa, desculpe. É o endividamento, ok? Esse limite aí foi fixado para as grandes capitais do país, que estavam endividadíssimas em 99. Ok? Esse limite foi fixado de forma elevadíssima. Em particular, se vocês olharem um número lá, e eu não vou falar quem são, você vai ver. O que é isso? Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, só para voltar àquele grupo de interesse. Todo mundo está feliz que a Olimpíada vai ser no Brasil, não está? Então, beleza, não está? O que nós ganhamos com isso aqui em Vitória? Nada. O que nós perdemos? Perdemos muita receita. O governo federal mandou para o Rio. Isso é um grupo de interesse, gente. O que o Espírito Santo ganhou com isso? Rosca. Nós gastamos nossos impostos no Rio. A infraestrutura foi construída onde? No Rio. Copa do Mundo. Quanto nós ganhamos aqui? Pois nós ganhamos. Note quem ganhou. São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Reconhece esses estados? Os 3 maiores estados da federação. Salvador, Recife, Porto Alegre. Quem ganhou? Os estados ricos, gente. Nosso dinheiro foi para lá, ué. Note bem os grupos de interesse, cara. Vocês estão felizes com a Olimpíada? Deixa eu te falar o que vai acontecer com as Olimpíadas. O Rio ganhou infraestrutura, nós ganhamos nada. As punições estão aí, eu não vou alertar muito, vou mexer com vocês não. Já está quase terminando. Aí nós poderíamos ter um debate maior, imagino que vários de vocês estão querendo brigar comigo, nós estaremos aqui para isso. Então, veja só, primeira coisa, se você violar a lei de responsabilidade fiscal, o Estado pode, por exemplo, o município deixa de ganhar transferências voluntárias, por exemplo, o governo do Espírito Santo quer construir, quer dar um dinheiro para construir alguma coisa, ele é obrigado a parar com isso, isso é punição obrigatória, certo? Você não pode contratar mais nenhum benefício. Por exemplo, quando chega a meta, teoricamente, o que você tem que fazer? Você tem que propor cortes. Tá? Perda de cargo, multas e até prisão. Tá? Eu estou citando um indivíduo aí, foi uma tese que eu orientei um tempo atrás, um menino trabalha no tribunal aqui, no TCE, é o Kotolovati. É uma dissertação muito bem, ele explicita todos esses negócios. Do início, dos benefícios, dos limites, do planejamento, até as punições.
Está no site da FUCAP, quem tiver interesse, ele vai lá e fala. Tá? Então, eu estou citando ele aqui, foi uma orientação que eu fiz, foi um trabalho que eu fiz há muitos anos. Então, o que eu quero fazer agora é simples, é o último passo para a gente terminar aqui. Como que a lei de responsabilidade fiscal pode estar conectada com o momento que nós vivemos? Certo? Esse é o ponto que eu quero fazer aqui. O que eu quero defender aqui é que o momento que nós estamos é exatamente fruto do desrespeito à lei de responsabilidade fiscal. Se tivesse sido respeitado o que está estabelecido aí, nós não estaríamos na situação atual. Agora vamos lá. Esse aí é o setor público. Note aqui. Vai mais um. Note que é nítido a mudança de comportamento do setor público. Eu não botei aqui o Fernando Henrique, o período do Fernando Henrique, é porque está muito velho. O Fernando Henrique também gastou as calças. A crise de 99 foi fruto exatamente da irresponsabilidade de Fernando Henrique no segundo mandato dele, na metade do segundo mandato dele. Certo? Ele teve déficit, ele aumentou o déficit público e nós vivemos uma crise. O que eu quero chamar a atenção é exatamente o que está acontecendo aqui. Ó. Isso aqui é o déficit do setor público. Certo? O ano passado, a dona Dilma e todos vocês juntos gastaram 6,4% além da receita. Veja só, a receita tributária no Brasil é 37% de tudo que a gente produz. Vocês gastaram, nós gastamos, o setor público gastou 43%. 44%, se quiser. Então, é isso aí. Qual o problema disso? Isso aqui, se alguém está gastando mais do que arrecada, alguém tem que estar poupando, não é verdade? E quem está poupando, bom, passa para mim, faz um favor. Quem está poupando é o resto do mundo. Tá? Esse azulzinho é o mesmo azulzinho anterior. O laranjado, a gente chama de poupança externa. É o seguinte, meio raciocínio é simples, gente. Imagina que eu produzo, eu tenho minha renda é 100 e eu gasto 120. Razoável. Alguém tem que ter uma renda de 100 e está poupando, e está gastando 80. Concorda com isso? Se eu gasto 20 a mais, alguém tem que gastar 20 a menos. Esse 20 a menos vem do resto do mundo. Sabe o que significa isso? Dívida. Déficit em transações correntes. Dívida. Isso significa que o resto do mundo está nos emprestando. Tem algum problema com isso? Depende quanto tempo o mundo quer nos emprestar. E o mundo, ano passado, começou a dizer para a gente, nós não vamos emprestar para vocês mais não. Essa é a crise atual. É aqui, ó. Como que eu posso gastar mais? E se você falou, por que você botou só o setor público aqui? Nós também gastamos. Porque eu quero mostrar para vocês a correlação tão forte que existe entre déficit público e poupança. Dívida. Aqui, ó. Os caras gastam, isso aqui é o início do governo, 2003. O que é aquilo ali? Superávit. Nós começamos a crescer, o país estabilizou. Olha o que aconteceu aqui. Olha os últimos 4 anos. O que nós tivemos? Inflação subindo, instabilidade, crescimento baixo. Por quê? Isso aqui é instabilidade, gente. Espera aí, o Gana está gastando mais. Será que vai pagar? E se não pagar? Não. Meu título que está lá no governo, com o governo, será que vai voltar? Não sei não, hein? Isso é instabilidade, cara. E quando o governo chega aqui, como é que isso reflete ainda no setor privado? Será que vai me taxar mais? Ninguém sabe o que vai acontecer. Isso aí, é isso aí que a lei de responsabilidade fiscal tem que bloquear. É isso que ela não conseguiu fazer. Então, note, essa deterioração do setor público está associado, pode mais um, com a dependência externa. O mundo está nos emprestando dinheiro, é onde nós estamos hoje. Isso aí a lei de responsabilidade fiscal tem que coibir. Certo? É aí que está a briga hoje no TCU. Por que o TCU está se negando a aprovar as contas do último ano de governo? Porque ela violou a lei de responsabilidade fiscal.
É aí que está o impasse hoje. Eu não estou aqui para defender nenhum nem outro. Eu acho que é político? É político. Outros governos já tiveram problema com isso? Sim. Mas não é isso que eu estou aqui para discutir. O que eu estou para discutir é a correlação entre violação da lei de responsabilidade fiscal, dívida pública, instabilidade e recessão. É onde nós estamos. Tivéssemos nós respeitado essa lei, nós não estaríamos aqui. Tivéssemos nós mantido isso aqui. Agora eu vou falar para vocês. Isso aqui foi feito por um moço chamado Antônio Palocci. Na época que ele fez isso, uma outra moça disse que gasto público é vida. Sabe quem falou isso? Eu vou te falar para ver se você conhece o nome. Chama-se Dilma Rousseff. Eu perguntei para vocês lá, gasto público gera crescimento? É sempre bom? Está aqui, ó. Nós estamos crescendo? Nós estamos perdendo emprego? Os pais de família estão sendo demitidos? É isso aí, ó. Essa é a mensagem fundamental que vocês têm que ver. O Estado é grande. Quando ele não paga suas contas, ele gera instabilidade. Quando ele gera instabilidade, o sistema para de funcionar. Não é ser malvado, não é neoliberal, pós-liberal, pré-liberal, heteroliberal, homoliberal. Eu não sei o que significa isso. É uma coisa simples, gente. É orçamento, gente. É orçamento. A gente não brinca com isso. Eu espero que eu tenha botado medo suficiente em vocês hoje, para que pelo menos eles vão para casa e vão lembrar que careca ficou falando que negócio lá é melhor ficar prestando atenção naquilo, hein? Se eu chegar nisso, pode passando, tá? Eu estou feliz, tá? Aí você pode botar aí, tá? Todas elas juntas. Orçamento não é ideologia, gente, é responsabilidade, certo? É condição para que nós possamos continuar crescendo. Lembre, os anos de crescimento foi construído lá atrás, você viu? Naquele superávit lá, foi ali que nós ganhamos grau de investimento. Nós paramos de ser um país instável. O mercado confiava na gente, os países lá fora confiavam na gente, as pessoas queriam investir no país, era o país que do futuro virou o país do presente. Foi o abandono daquilo que nos está trazendo de volta ao passado, que muitos de vocês sequer viram. Ontem eu estava dando aula com meus alunos, uns menininhos de 20 anos, 22 anos, eu falei com eles, vocês estão com medo, né? Vocês não sabem nem o que é recessão, né? Ele não sei. Ele tem 10 anos, 10 anos atrás, quando o país começou a crescer, ele tinha 12 anos de idade, ele estava brincando de carrinho. Ele viveu um mundo cor-de-rosa até agora. É o desrespeito a isso que está fazendo esse menino ver o que a minha geração viu o tempo todo. Recessão, instabilidade. Então vamos lembrar aqui, gente, isso não é ideologia. Eu vou repetir para vocês, a minha única ideologia, eu sou do Clube Atlético Mineiro, eu pago lá para ir lá, me dá uma felicidade enorme ver aquele time do Galo ganhando. Eu minto, crio estatística que não existe, faço de tudo para uma discussão. Aqui não. Aqui não é ideologia, não é nada, é responsabilidade. Nós somos cidadãos, nós temos que preservar esse país para os nossos filhos, para os nossos netos. Bom, é isso aqui, ó. Nós temos que decidir para qual canto que nós vamos. Nós vamos virar a Grécia ou nós vamos virar os Estados Unidos? É isso que nós estamos decidindo hoje. De novo, eu só espero uma coisa, que eu tenha colocado medo suficiente em vocês, tá certo? Para que quando vocês olharem o orçamento, entendam o que isso significa e entendam as consequências que ele pode trazer ao ser desrespeitado. Orçamento não é peça de ficção, não é ideologia neoliberal para oprimir a classe trabalhadora. Orçamento é um instrumento de planejamento e o Estado precisa dele. Bom, pode passar. Aí eu encerro aqui.